Muito bem, a nossa conversa agora é com uma das figuras que há muito tempo militou na imprensa aqui de Alagoas, passou por diversos veículos de comunicação, mas sempre deixando uma marca bem interessante, não só de liderança, mas também do jornalismo verdadeiro, de buscar exatamente o fato, a informação. Ricardo Neto é o nosso entrevistado de agora. Ricardo, você nasceu em Taquarana, não é isso? Como é que foi a sua vinda aqui para a capital? Me conta um pouquinho dessa sua infância. Eu gosto de brincar que Taquarana é uma república independente, um pouquinho abaixo de Portugal e acima de Arapiraca. E a minha mãe, eu tenho um amor tremendo por professor, pela profissão, pelas professoras. A minha mãe foi professora primária, professora de grupo escolar. Eu ali fiz o primário e depois vim para Maceió fazer o exame de admissão, que era o vestibular de hoje. E depois voltei para Palmeira dos Índios, onde estudei muitos anos, no Pio XII, que era um colégio por excelência, era um colégio, né, muito... Daí voltei para o Liceu, que é o Colégio Estadual de Alagoas. Terminei ali o secundário, depois entrei na faculdade do jornalismo e tive uma época no Rio de Janeiro, estagiando no jornal, e ali fiz a Fundação Getúlio Vargas. Mas, na realidade, a minha formação é jornalística. Agora, muita honra. Como é que lhe atraiu? Por exemplo, quem você ouvia e você pensava, pô, um dia eu quero mais ou menos chegar como esse radialista, ou quem você lia e dizia, pô, eu admiro esse cara, não só pelo texto, mas como é que apareceu o jornalismo na sua veia? Muito bem. Para a turma de hoje, né, para a turma que faz a faculdade daquele tempo eram as redações do Jornal da Alagoas e da Gazeta. E eu, amigo de colégio do Ilmar Caldas foi um jornalista que marcou uma época aqui, depois é advogado trabalhista, e o Ilmar frequentava a minha casa e eu sempre tinha aquela paixão, habituado a conviver com o Rodrigo de Gouveia e ler o que o Gouveia escrevia, e sempre fui um apaixonado por... Naquele tempo era o noticiário do interior, como é que chama? Correspondente do interior. E eu já, em Palmeira dos Índios, já escrevia notas para a Gazeta. Me lembro da primeira nota publicada sem uma vírgula, mais nem a menos, corrigida pelo Zadir Cacela, que foi o prefeito da Taquarana, que na época se chamava Cana Brava, atacado por uma onça de verdade na madrugada e matou a onça de uma paulada. E eu fiz essa nota para a Gazeta, mandava pequenas notícias que eram reescritas, né? E essa saiu ipsiliter, saiu na íntegra. E para mim foi a minha aprovação. E aí o Ilmar disse, olha, tem uma vaga na Rádio Gazeta, quer ir para lá? Obviamente foi o meu vestibular, passei no vestibular. Fui então para a Rádio Gazeta, fiquei muitos anos. Da Rádio Gazeta... Quem trabalhava na Rádio Gazeta nessa época? Nesta época, o meu chefe de redação era o Batista Pinheiro, um sujeito que marcou época na Gazeta. Luiz Tojal era o repórter, eu era espoleta do Tojal, hoje chamam Foca, mas naquele tempo era espoleta mesmo. Tojal falava e eu supria com as informações. E Esdras Gomes era iniciante, Ilmar Caldas, Ailton Villanova, já fazia aquela encenação de voz, Jorge Vilar, Jorge Orelha Vilar, toda essa turma. Era uma turma muito boa. Era uma turma que se pode dizer da pesada ou do amor pela profissão. Salários pequenininhos, a gente dividia o jeton da Câmara, mas convivíamos todos aí numa grande confraternização. Participei de reportagens de rua, depois veio a TV Gazeta, eu fui muito tempo Foca, né? Outro dia alguém me levou uma foto, eu e Luiz Tojal, transmitida a inauguração da Casa Guido. Você imagina, a Casa Guido já tem 50 anos, eu acho que eu nem tenho 50, mas... Qual foi essa passagem da rádio para a TV? A TV foi outro caso. Eu não tinha televisão como a maioria das pessoas do meu tempo. A gente tinha o televizinho. Era uma pessoa ou outra que tinha uma televisão e nós íamos para a janela. E eu já, Foca, bem enturmado, não tinha uma televisão. E a televisão daqui era o canal 6, que pegava com chuvisco e outras intempéries, né? A característica da televisão, da imagem, era o chuvisco. E aí eu entro, de repente eu sou convidado para os diários associados, para o Jornal da Alagoas e a Rádio Progresso, os dois de uma vez só. Era tudo que eu precisava, ganhar um dinheirinho, e com 2 veículos a coisa mudou. E no Jornal da Alagoas
tinha uma redação da turma da antiga, aí o Aldo Ivo, né? E tantos outros. E eu, menino, calça listrada, camisinha de colégio, e entrei daí a pouco tempo, já era o chefe de redação. Você entrou, né? Entrei eu acho que com 14, 16, 15 anos por aí. Foi em 63, bem um ano antes da Revolução. E aí eu começo, por ser garotão, chamava a atenção da turma dos coroas e era muito bem aceito. Aí comecei a reuniões no Diário Pernambuco, que é quem geria e suplia, né, o Jornal Lagoa da sua sobrevivência. E aí apareceu a história de uma repetidora para Maceió. E eu fui pioneiro nesse negócio, porque formamos a Sociedade dos Amigos da Repetidora de TV. Foi a primeira TV que escreveu alguma coisa, tem que registrar esse fato. Sociedade dos Amigos da Repetidora de TV. Era lá no Farol, ali pela Super Pizza descendo, o Oswaldo Braga liderava esse movimento, os lojistas, e eu então, garoto... A TV era da cadeia dos associados. Era a única na região, que era o Canal 6 e havia o Canal 2. E então eu, com a minha cara de pidão, consegui o apoio. Zé Carlos Poncel, o povo daquele tempo, Ivan, era um grande repórter de esportes, e era um dos diretores da TV. E eles então deram o apoio técnico. E aqui então se implantou a primeira torre de repetidora decente. E havia uma sociedade para manter isso, para pagar o vigia, a energia. E eu por aí entrei no mundo da televisão. Quando veio a TV Gazeta, eu era um expert, sem nunca ter entrado num estúdio, nem saber nem como fazer. Foi um choque quando me maquiaram, fizeram a famosa máscara para um programa de auditório do Luiz Tojal, lá no auditório, né, da Gazeta. E essa situação perdurou por muitos anos. Depois veio Penedo, tinha um pessoal, naquele tempo liderava o comércio e tal, implantamos em Penedo e foi por aí. Até surgir a TV Gazeta demorou muito tempo. Mas por essa ligação, todos os profissionais vinham de fora, a maioria, e eu ainda fiquei, não tinha nem salário na verdade, era um entusiasmo. Era uma transmissora da TV Tupi? Da Tupi, que na realidade não havia a facilidade de hoje, né? Hoje o cara gera na Inglaterra e chega na minha casa e tal. Naquele tempo era tudo gerado no Recife mesmo. E o programa do Fernando Castelão no Canal 2, né? E a TV Canal 6, que era a TV Rádio Clube. E a Rádio Clube não se instalou aqui por politicagem naquele tempo. O Dr. Arnão era um homem de muito prestígio, trouxe a TV Gazeta e acabou com essa história das repetidoras. Agora, e a sua passagem foi muito marcante nos diários e emissoras sociais, na Rádio Progresso e no Jornal de Alagoas, mas principalmente na Rádio Progresso. O que você fez na Rádio Progresso naquela época? A Rádio Progresso é uma história muito interessante. A Rádio Progresso foi fundada pelo PTB, era o Ari Pitombo, era um político de prestígio na época, e como tudo que é fundado pelos políticos, que não custa o dinheiro do bolso, não estou aqui, não é criticando o Dr. Ari Pitombo, que foi um pioneiro do rádio. Mas enfim, ele fundou aquela rádio e ficou lá, entregue ao tempo. Depois apareceu um diretor que era cuidadoso, era Zé Falcão, me lembro como hoje, viveu até pouco tempo. E me chamaram para a Rádio Progresso. Eu fazia algum sucesso na Rádio Gazeta como repórter de rua. Aí o suíte aparece, naquele tempo todo mundo era um nome composto. Ricardo Neto, Bezerra Neto, Pinheiro, como é que chama? Batista Pinheiro. Batista Pinheiro e vai por aí. Daí surgiu esse nome. E então eu com essa história de repórter, de rádio repórter, para mim era glória, pegar um microfone, transmitir carnaval, era um sufoco. Ficava alguém, vamos dizer, o contra-rega, fala, filho da peste. No intervalo, quando a banda mudava, e então o Tojal não parava de falar nunca, nem quando cortava o som. Mas os socas, os auxiliares, nós tínhamos que ter alguém ali, tem que continuar falando. E então com essa, vamos dizer, essa fama curta, me chamaram para a Rádio Progresso. E eu fui para lá, com amor e mais nada. Mas me cerquei, eu acho que é a chave do sucesso, principalmente para nós que vivemos com renda curta, não é, com pouco recurso, cercado de gente melhor do que você. E a Rádio Progresso já estava se entregando. E aí me cerquei do que tinha de melhor. Negão, vamos me ajudar, vamos. E eu posso dizer a vocês que aconteceu ali uma coisa inusitada. Outro dia alguém me mandou uma foto de uma faixa
entre o Cinema São Luís e a Lobras. Lobras, a loja 4400, meu filho, pai, que negócio é esse? É do tempo lá do... Não, meu filho, isso era o centro de Maceió, e uma faixa bem grande, Rádio Progresso, primeiro lugar no Ibope. Nós mantivemos essa situação por anos seguidos, para desespero do meu amigo, do meu irmão Zé Barbosa. Zé Barbosa a gente chamava de Zé Arnon. Ele sentia mais o coração do Dr. Arnon palpitando nele do que o dele. E para ele isso era uma esculhambação, a Rádio Progresso, com um transmissor de 1/4 kW, bater a Gazeta seguidamente. O protesto, a coisa foi tão absurda que a Gazeta deixou de comprar o Ibope, deixou de pagar o Ibope. Ele pagava para ser segundo lugar. E isso, mas quem era esse time que você montou? Eu trouxe a ideia de Recife. Não havia FM. E na Rádio Tamandaré, que também era uma desgraça, tinha um sujeito chamado Roberto, meu amigo, amigão, mas hoje a idade já não me deixa lembrar nome a nome, mas lembro de muita coisa. O Roberto, não me lembro do sobrenome, fez um milagre na Rádio Tamandaré com rádio musical. E eu fui para lá e depois os amigos me sugeriram, o Zé Carlos Poncel, que era do Canal C, Ricardo, vai ver o projeto da Rádio Tamandaré. Chegamos lá, não tinha segredo. O Roberto dizia, aqui só toca sucesso. Quem quiser fazer sucesso, vá para a rádio do vizinho. Dá para entender. Se você é bom, toca. Se você quer dar um jabá e crescer, com a gente não ia crescer. Lá não crescia e aqui implantamos isso. Isso foi implantado, isso cresceu. A rádio era aquele falatório, o Maceió não tinha rádio FM, aliás, não existia. E como uma rádio musical, aí é que está a estupidez do momento. Estupidez no bom sentido, assim, a surpresa. Com a rádio modesta, um jornalismo mínimo, nós tínhamos 3 coisas. A hora certa era o cara que não desse a hora certa era suspenso. Então, a cada vez que abria, 10h15, Progresso, papá. E notícia de hora em hora, poucas e curtas. E nós crescemos de uma maneira, mas foi uma coisa absurda. Depois veio a apelação. Numa segunda fase, perdemos o Ibope. Eu vou para o Rio de Janeiro fazer um estágio no Cruzeiro, naquela negócio do Diário Associado, e tinha o Zaru. Alziro. Alguns se lembram, Alziro Zaru, tinha uma oração às 6 horas da noite. Na Tupi, tinha um sujeito, meu amigo, que depois foi diretor muitos anos, veio aqui em Maceió, que tinha uma oração de fecha-coro para as 6 da manhã. Ninguém menos do que esse Cid Moreira, que é hoje o da Globo e tal, lendo aquela oração. Eu peguei a oração e trouxe para Maceió. Meu Deus, temos que dar uma volta por cima e volta. Não era Ave Maria, não? Não, era a oração de São Jorge. E aí, pegamos Sabino Romariz, saudosa memória. Sabino era um poeta, era um artista irresponsável profissionalmente, mas era um anjo. Fazia tudo e fazia de graça. E Sabino era radiodifusora. Sabino tem uma missão para você. Você vai gravar essa oração. Sabino botou o teatro, a classe e a categoria, e nós começamos a colocar essa oração às 6 da manhã. Encurtando a história, alguns meses depois, houve uma queda de audiência, começava com a oração, resolvemos imprimir e distribuir. E as pessoas faziam filas nas ruas do Vergel, pela Marquês de Pombal até a praça. Parece história de Trancoso ou aumento, mas não é verdade. E distribuímos 10 mil orações por dia. Eu não sei como, entre oração e programação musical, a Rádio Progresso foi em primeiro lugar anos seguidos. Depois veio a modernidade, aí era impossível. Um artífice disso está aí, vive esquecido, não é esquecido, está vivendo a fase nossa de sênior, né, para usar o nome da moda, que é o Ricardo James, que é lá em Maragogi. O Ricardo era meu discotecário. Mas eu tinha outras figuras, Denis Agra, que marcou uma época, eu tive a felicidade de levar muita gente para o jornalismo. Um deles foi o Denis, saiu dos porões da ditadura, da perseguição, e não tinha para onde ir. E as pessoas tinham medo de conversar com o Denis, ou naquele tempo era assim, eu levei o Denis para a Rádio Progresso, e onde é que eu vou esconder o Denis para não prejudicar os outros? Na discoteca. Você imagine pôr um gênio como o Denis na discoteca. Tem outra pessoa que hoje é uma das maiores autoridades do Estado, não sei se fica bem, não vou citar o nome, mas é uma moça, uma senhora, tem a maior, até recentemente era o maior cargo da Justiça. Também foi trabalhar. Eu gosto disso, Ricardo. Eu vou falar até sem dinheiro. Não, vai ganhar dinheiro. Botei esse time na discoteca. E aí tinha o bom, o popular, o sertanejo, e fomos campeões, muitos anos.
Agora, e como era conviver com a ditadura? Você chegou a ter problema com a ditadura? Mesmo, apesar de dar esse apoio ao Denis, mas em outras circunstâncias? Eu tive a felicidade de trilhar o centro. Tinha um general aqui que nunca deu um tiro, mas ele dizia, eu convivi nessa época com duas figuras fantásticas. Aliás, três. O general Luiz Cavalcante, que era o Major Luiz. E ele dizia, Ricardo, eu sou general, nunca dei um tiro. Era um homem da paz. E ele dizia sempre, o Major Luiz, como a gente chamava, era um governador, um dos poucos, que andava pela rua, tinha contato com o povo, com as pessoas. Eu acho que esse é o mal de hoje. Se o cara vai... Falta do contato, né? As pessoas, os governadores de hoje, não estou citando ninguém, mas vão de helicóptero, ver a desgraça. Isso é muito mal. O major ia a pé, de noite, passear nas ruas do centro. Ali ele via, ele anotava, e ele dizia muito também. Eu trabalhei na assessoria com o Luiz Tojal, com o José Júnior, com a Ayrton Villanova, nós íamos na assessoria de imprensa. Também era um lugar de destaque, trabalhava no palácio, não sei o quê, tudo ganhando porcaria, dividindo salário com 2, 3. E ele dizia, olha, temos que andar, a vida é como um lamaçal. Uma piada mais ou menos assim. Temos que andar pelo meio, porque nas beiras escorrega. Uma linguagem bem simples, chega até a parecer, não é? Mas que dizia muito. E eu, na época da Revolução, o outro era o general Mário Lima. O general Mário Lima, na época, já estava na reserva, eu acho, já, e trabalhava nessas companhias grandes, na Telasa e tal, e a gente tinha um contato, era um homem de uma conversa bonita. E uma vez ele foi me fazer uma visita, sabia da minha paixão por avião, eu sempre fui maníaco com esse negócio. Disse, companheiro, vim lhe relatar, que é aquela voz, né, de general, né? Ele vim lhe relatar um episódio, prepare-se para dar uma gargalhada. Foi, general Mário Lima. Ele disse, não é que o avião que eu vi de não sei de onde e tal, resolveu pular o muro? Tomei aquele susto. No Recife, sim senhor, pulou o muro. O avião não parou, cortamos o muro do aeroporto dos Guarará, paramos na avenida, na estrada da Imbiribeira. Isso é um fato verídico, não é? Coisas da vida, né? E então eu convivia com esses homens. A Gazeta era um jornal ultradireita, o jornal do Povo, a Voz do Povo era de esquerda, o Jornal da Lagoa ficou no meio. E isso me deu uma chance única na vida. Fui uma vez preso, como todo jornalista que tinha algum prestígio, em comitiva. Fomos 10 ou 12 jipes, lá vamos nós numa grande farra, o DOPS. Mas foi uma passagem muito rápida. O Moreirinha, que estava aqui hoje, trouxe um jornal da época. Mas assim, para dar esclarecimentos. Mas esse meu convívio no centro me propiciou a chance de acolher Teófilo Lins, acolher Denis, acolher, por certo tempo, Freitinhas, que nessa época ainda era garoto. No Jornal da Alagoas? No Jornal da Alagoas, todos. Teófilo Lins foi muito sofrido. E quando saiu, nenhum jornal podia dar emprego. A Gazeta até se compreendia, o doutor Arnon era um homem da Globo, da direita, ultradireita e tal. Então o Jornal da Alagoas era um território livre, convivíamos todos. Foi lá que o sindicato voltou a ter força. E eu fui talvez um dos poucos diretores de jornal que convivia com o sindicato dos jornalistas, na época que o sindicalismo era forte por baixo da mesa, mas era forte, e eu convivi a ponto de ser o presidente do honra do Filho da Pauta. Isso é um título que eu tenho orgulho. Isso quando começou, há 20 anos. Porque pudemos ali dar guarida aos colegas. Vi o Denis crescer comigo, uma turma boa, né, naquele tempo. Ricardo, no seu tempo do Jornal da Alagoas, a máquina ainda estava lá, já tinha sido vendida. Como foi esse processo com o pó-irmão Diário de Pernambuco? Isso é uma conversa, isso é uma conversa dolorosa. Isso dessa máquina. Isso é uma conversa dolorosa. Quando eu cheguei ao Jornal da Alagoas, os irmãos Jambo mandavam, e um deles era um intelectual de peso, um homem que talvez hoje não seja lembrado, é uma injustiça, Arnoldo Jambo. Tinha o Alberto, que era mais esportivo, era mais jornalista, não é? O Hélio era um poeta, o Rubens, que até pouco tempo estava aí, e o Arnoldo era um intelectual.
Era um homem de gravata borboleta. Foi com ele que eu aprendi a conviver com Aurélio Buarque, todas as férias, com Dona Heloísa Ramos, esposa do Graciliano, Mestre Graça, com muitos intelectuais da época. E ali era um jornal feito por amor e a gente brincava muito. Se você pegasse no jornal, ficava com a metade da tinta. Ou então o professor Vera, de saudosa memória, tinha uma aula de português na Praça Deodoro e a minha mulher era aluna. E uma vez ele disse, vamos hoje, naquele tempo ainda tinha o ditado, vamos fazer um ditado. Agora vamos corrigir um texto. Aí vinha o Jornal da Alagoas. E a minha mulher, vaidosa, porque o marido era secretário de jornal, coitada, a humilhação, o trabalho para ser corrigido, era o Jornal da Alagoas com seus famosos erros de revisão. E então aí volta o general Mário Lima, uma vez me liga alguém, sabe, o general mandou dizer, isso no tempo da Revolução, que quem tocou foi a banda da polícia. Acho que agora a gente já pode falar essas coisas todas, né? Tá aí o BBB, não sei o quê. Não foi a bunda da polícia. Porque o Jornal da Alagoas, no dia do Exército, da Polícia Militar, publicou na manchete: a bunda da polícia arrasa no Deodoro. Então, rapidamente, era uma velha máquina, as velhas linotipos, e eu ali incomodado com aquela situação, porque aqui eu e meus companheiros conhecíamos aquilo. Não existia hoje os congressos, não é, as oportunidades de viagem. Ia para o Diário de Pernambuco, estava a opulência. As máquinas, a reforma, Chateaubriand ainda vivo. Eu conheci o Dr. Chateaubriand em Maceió. E aí uma beleza aquilo. O Diário de Pernambuco era dirigido por um alagoano, Antônio Camelo de Murici, que amava Alagoas e tal. E um dia deu uma cantada. Para mim era fácil, o cara nessa altura, com 21 anos, um monte de caba de 70, e aquele menino no meio, entendeu? Discutindo as questões de associado. Rapaz, e essa máquina? Era uma máquina do povo de Fortaleza. Estava sobrando uma rotativa. Já offset, né? Já era offset. Eu acho que não era fotogravura. Um processo anterior ao offset mais complicado. E o diário passando para o offset primeiro pelos cadernos. Eu aí dei uma cantada, na hora H, no Recife, jantar de fim de ano. Pelo amor de Deus, manda essa máquina para Maceió. O Camelo pegou no meu ombro. Ricardinho, você não tem como pagar nem o frete. Essa máquina está em Fortaleza, são 3 ou 4 carretas. Do outro lado estava o Wilson Lustosa, tio do Dr. Jaime da Tavila, irmão da mãe do Jaime da Tavila. Deu uma porrada no meu ombro, eu magrinho. Seu problema é esse. Vou mandar levar em Maceió. E assim o Jornal Alagoas recebeu uma rotativa, ficou lá na universidade, os caminhões e algumas compositoras, e implantou-se, foi feita uma festa muito grande com João Calmon, com o governador Afrânio Lage. Implantou-se não somente essa máquina, como foi feita a redação embaixo. Não era no tablado, não. Que era lá em cima, cair pingando embaixo quando chovia. Aí passou ali para baixo. Aí veio a época, eu tive um problema de saúde muito sério, talvez estresse dessa empreitada, de fazer tudo isso funcionar. Adoeci e na época tive a generosidade deles de me transferir para o jornal no Rio, uma fase boa, fui fazer um tratamento e depois fiquei fazendo estágio, aquele negócio de área associada, encosta o cara e dá o salário para ele não gritar. Para mim foi a melhor época da vida, fiquei lá uns 2 anos. E aí passou para o Noaldo Dantas. O Ilmar foi o interventor, veio para o Noaldo, que teve uma época áurea ainda. Aí com o Romero Belo na redação. O Romero era irmão do Gladstone, facilitou muita coisa. O Gladstone nessa altura já era o editor do Diário de Pernambuco, hoje é superintendente, e veio muita coisa para Alagoas. E me dói que na fase final, vamos evitar nomes, eu ainda fui chamado de conselheiro para lá, quando vinha a diretoria, mas já não tinha força, essa coisa. E o Diário de Pernambuco, o Jornal da Alagoas se acabou assim. O Diário, eu sei mais do que os companheiros que estavam lá dentro. O Diário de Pernambuco começou a imprimir no Recife. Mas a gente tinha máquina ainda? A impressora lá se acabando, tudo, mas faltava isso, faltava aquilo. O Camelo, que nessa altura era o superintendente de tudo,
num ato de amor à Lagoa, disse, vou mandar imprimir. E a mina, aquela República dos Camarões, desabafou, Ricardo, vou fazer tudo, se eu não morrer antes, o Jornal Alagoano ainda vai viver uns anos. Ele aí mandava o jornal, eu já trabalhando no Hotel Estoril, que era uma... Ele aí disse, agora não mandam mais buscar o jornal, o carro vai, não tem gasolina, quebra no caminho, a irresponsabilidade chegou a esse ponto. Se eu vou mandar levar. E terminamos aí. O Camilo adoeceu, veio a falecer, eu fui, obviamente, lá no Recife e esqueci um pouco essa fase e terminou como vocês sabem. Mas o Jornal Alagoas, nos seus últimos momentos, foram decentes. Recebia pronto, para mim era uma dádiva. Para qualquer um. Receba um jornal impresso em offset, o carro para trazer e a gasolina. Mesmo assim, houve uma série de problemas e acabou. Agora acabou o jornal, e a gente tem a tribuna, né, e a Gazeta até quando, né? Para mim foi uma Jornal Alagoas centenário jamais. A minha tristeza é que nem o nome arremataram. Para terminar, como é que você vê a imprensa hoje? Que comparação você faz com o seu tempo? Como é que você vê o contexto disso tudo, antes e depois na imprensa alagoana? Eu sou um maluco. E agora na minha faixa de idade, vocês são mais jovens, tudo vale, né? Às vezes eu encontro um amigo da Alexandre Aldo Ivo, falei para a doutora Madalena, doutora, posso dar um beijo no Aldo Ivo? Dê dois, meu irmão, com você não tem mais perigo. Eu estou nessa faixa. E eu amo o Aldo Ivo, né? É um colega daqueles tempos. E então eu tenho uma paixão por duas coisas. Pelo jornalismo, que é a minha profissão de verdade, eu quando preencho uma ficha e tal, eu ponho lá, jornalista. Sou jornalista sindicalizado, como é que chama? Diplomado naquele tempo, a experiência dava a você o registro. E não paro de ler, e ler jornal velho, novo, tudo. E a outra pelo turismo. E essas duas coisas me preocupam por aspectos diferentes. No jornal eu tiro por casa. O meu filho chega, e eu às vezes, ele é oficial da Polícia Militar e tal, eu às vezes digo, João Paulo, já viu a Gazeta? Tem um colega seu assim, assado, bem ou mal, ou então saiu as promoções, vê se você passou para general e tal. Rapaz, já vi ontem na internet, vamos dizer. A gente usa a internet hoje para tudo. Isso me preocupa. Aí eu tinha uma assinatura da Veja, depois achei que não tinha mais tempo e deixei a Veja para lá. E essa situação está se agravando no mundo inteiro. Eu tive recentemente, parece que mandei para o Enio Lins, não sei se recebeu. Eu estive em algumas cidades da Flórida e depois da Califórnia, onde os jornais estão cada dia menores, o tabloide, entregues prontos de graça e de excelente qualidade. A mesma coisa na Espanha. Isso, a coisa de 6 meses, eu tive a felicidade de andar para esses dois lados. Então, ou os jornais mudam ou acontece o que já começou a acontecer aqui. A coisa está difícil, a rapidez das informações, e eu quero dizer a vocês, recomendar. Eu acho que aqui os dois não têm mais 18 anos, já me parece ter um pouco mais. Eu brinco muito dizendo, você está no Facebook? Não leio isso, detesto a minha mulher que olha. Depois eu estou, negão. O médico disse que evita um pouco a demência, a broquice. O povo só fala em Alzheimer, esqueça o Alzheimer, gente. Antigamente era broco mesmo, era gagá. E o Facebook lhe aguça a memória, você lê sem querer, você faz e tal. E agora eu estou achando a rapidez do Facebook é tão fantástica, a resposta, que ele já está começando a tomar lugar de revista, de jornal. Você é um parceiro muito presente. De televisão. Eu ontem vi uma história trágica de Maceió e não vi. Saiu na televisão, não vi. Vou no Facebook, 2 dias depois, alguém está postando. Virou. Aí a internet, peraí, negão. E-mail, você tem e-mail? Tenho. Eu tenho uma companhia de viagem. Anota o e-mail, manda uma mensagem para o Bartolomeu. Não viu, passa, esse cara é chato. Mandei um negócio para ele, um convite, não deu bola. Não. Nós não estamos mais abrindo o e-mail, tem que alguém ligar. Bartolomeu, pô, abre o e-mail, olhe. Facebook não, mas quando você liga, ele está ali atiçando. Tem isso, tem aquilo. Esse é o aspecto. No turismo. Eu vou revelar uma coisa a vocês que serve para outro dia. Nós crescemos demais. Com todas as adversidades, com esses problemas políticos, a violência, nós crescemos. Maceió está a coisa mais linda dos meus últimos anos aqui,
de turista. Hoje estive no aeroporto, entre 11 e meio-dia e 40, pousa um avião. Tenho certeza que o governador não sabe, o prefeito que saiu não sabe, o novo não se pode acusar de nada. Pousa um avião em Maceió a cada 5 minutos. A imprensa não sabe, não toma conhecimento. A comunidade, então cheguei, achei lindo. Pousa um e levanta outro, a cada 5 minutos. Há às vezes diferença de 8. Nunca vi nem esperava ver isso em Maceió. E nós tínhamos navios, até o ano passado, parando aqui 3, 4 vezes por semana. Era lindo. Um navio está 3, 4 mil pessoas. Nós acabamos de perder todas as paradas de navio. E a propaganda oficial diz, Maceió está excelente, mais navio, nada. São navios que tinham contratos e são obrigados a cumprir quando vierem em novembro e vão voltar em março. E aquelas paradas semanais, nós perdemos por ignorar essa oportunidade, por não dar bola e, enfim, acabou. E isso leva 4, 5, 6 anos se quiserem reconquistar. É como a imprensa. Se os jornais não andarem rápido, não adaptarem seus formatos, não distribuírem de graça, obviamente há estudiosos que vão dizer, não dê de graça que ninguém lê. Mas o mundo lá fora está provando que lê. É esse o quadro hoje. Não sei se falei demais, te enchi a paciência, mas história do passado eu tenho muitas.